Eu sou Adassa Cordeiro, bolsista de iniciação científica pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB. Meu orientador é o professor Dr. Celso Kalahari. O título da pesquisa é Intertextualidade Bíblica como Chave de Leitura Contextual no romance Esaú e Jacó, 1904, de Machado de Assis. Tivemos como objetivo geral pesquisar, sob a ótica da teoria bakhtiniana do romance e do discurso religioso, elementos da intertextualidade bíblica como chave de leitura contextual no romance Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e a pesquisa bibliográfica realizada transitou em estudos discursivos, religiosos, literários e históricos. Os passos metodológicos seguiram a leitura da obra, a identificação das marcas intertextuais e referências bíblicas e a análise, descrição e interpretação das ocorrências. Tivemos como aporte teórico principal os conceitos de dialogismo e intertextualidade e os estudos sobre discurso religioso. Bakhtin, em seu conceito de dialogismo, destaca que toda enunciação é constituída como uma resposta a outras enunciações e está inevitavelmente vinculada aos demais atos de fala que são anteriores a ela. Logo, qualquer enunciado deve ser estudado não somente através de seus aspectos intralinguísticos e coesivos, mas também pelas interferências externas que compõem seu sentido. O termo intertextualidade ganhou notoriedade no Ocidente a partir dos estudos de Kristeva, que discutia o texto literário à luz das teorias de Bakhtin. Kristeva explicava que o discurso literário não é um ponto, um sentido fixo, mas um cruzamento de superfícies textuais, um diálogo de várias escrituras. Nessa perspectiva, apesar de Bakhtin não fazer uso do termo intertextualidade, esse conceito se insere na sua concepção de relações dialógicas. Sobre o discurso religioso, Orlandi o define como o discurso em que fala a voz de Deus e o caracteriza como um discurso autoritário, de sentidos fechados. Porém, quando inserido no texto literário, o discurso religioso se abre para novos sentidos, permitidos pelo discurso literário. Nessa pesquisa, entre as marcas do discurso religioso, demos ênfase à intertextualidade bíblica. Foram identificadas 26 passagens bíblicas nas marcas de intertextualidade no romance, sendo que as mais evidenciadas são a história de Esaú e Jacó, em Gênesis 25, e o conflito entre os apóstolos Pedro e Paulo em Antioquia, em Gálatas 2. A transição política no romance dialoga com a transição religiosa no início do cristianismo entre os judeus, sendo que tanto na obra de Machado de Assis quanto no texto bíblico, Pedro representa a posição conservadora e Paulo a revolucionária. Quanto ao discurso religioso dos personagens, o catolicismo e o espiritismo se destacam e a intertextualidade bíblica acompanha tanto as falas que apresentam o discurso católico quanto as falas que apresentam o discurso espírita. Além disso, muitas referências bíblicas são inseridas no texto pela voz do narrador, que as utiliza em sua argumentação, na descrição dos personagens e de situações, renovando o sentido dos textos aos quais faz referência. Sobre o intertexto com a história bíblica de Esaú e Jacó, que está em Gênesis 25, a primeira relação que destacamos entre o romance e essa passagem é que os dois textos tratam do início de uma nova nação. O início da República no Brasil acaba sendo relacionado ao início da formação do povo de Israel a partir de Jacó, em Gênesis 25. O segundo principal intertexto é percebido a partir dos nomes dos gêmeos, Pedro e Paulo, que se relacionam aos apóstolos Pedro e Paulo no Novo Testamento, e principalmente no texto de Gálatas 2, que mostra um conflito entre os dois apóstolos. De modo geral, esse intertexto está ligado às oposições entre conservadorismo e revolução, e entre dissimulação e agressividade, que são características fundamentais dos personagens principais. Outra passagem bíblica que pode ser destacada é a parábola de Jesus sobre o vinho novo em odres velhos, em Mateus 9, 14 a 17, que está em relação intertextual com o capítulo do romance Esaú e Jacó chamado Tabuleta Velha. Esse intertexto resume toda a oposição central da obra, que é entre o velho e o novo, representando a ideia de transição política em Esaú e Jacó e religiosa no Evangelho de Mateus. As outras passagens bíblicas no romance participam da construção de argumentos na narrativa
e da reflexão sobre as práticas e pensamentos religiosos da sociedade brasileira naquele período histórico. As análises demonstraram que o recurso ao texto bíblico na obra de Machado de Assis funciona como base para a construção das personalidades dos personagens em Esaú e Jacó e corrobora com a discussão social que está além da questão religiosa. Assim, para o leitor de Esaú e Jacó, o texto bíblico é um instrumento essencial para a interpretação dos sentidos no romance. As referências dessa pesquisa foram as seguintes. Obrigada.